Finalmente consegui nesse barato! Que maldição! Depois de muitos anos. E aí, gente, vamos começar. Esperar a galera entrar. Consegui! Aê, eu consegui! Tava demorando 1 milhão de anos para esse negócio entrar. Ele não gostaria de que a gente fizesse a live de hoje, mas eu sou insistente e consegui. Não, não é seu pai, certo? Aê, gente, muito bom. A gente conseguiu, né? A gente vai iniciar. Eu vim temático hoje, olha só. Camiseta da Alice. Então a gente vai falar um pouquinho. Então, o temático não foi tão temático assim, né? As pessoas gostariam que eu viesse de cosplay, mas infelizmente hoje não tava. Eu não sei o que tava errado, Bruto. Não sei o que tava errado, mas a gente conseguiu. Isso que importa. Estamos aqui. Então, sejam bem-vindos todos. Muito obrigado pela presença de todos que chegaram agora, né? Os que estão para chegar também, já vou agradecer já já, tá? E daqui a pouco eu vou chamar o convidado maravilhoso junto comigo que vai trabalhar nessa discussão sobre a fantástica e esse, né, clássico da literatura. Mas antes disso eu queria dar um recado, né? Enquanto as pessoas estão entrando aí, eu acho que é legal dar um recado. Fiquem atentos para novidades aqui no nosso Teoria Central, porque logo logo nós teremos algumas coisas, umas surpresas, umas coisas novas, uns negócios legais que a gente vai fazer, tá? Para quem viu, né, nos stories lá, se não viu ainda, vê já já. É, a gente vai fazer alguns sorteios de brindes nossos aqui, né, dentro em breve. Então, logo logo os posts vão sair, a gente vai falar um pouquinho como participar desses sorteios, de como, né, você pode concorrer a esses brindes nossos aí, que, né, temáticos do Teoria. E as coisas vão rolar logo logo, tá? Então, logo depois da live eu vou retornar a falar disso daí. A gente vai falar desses brindes aí, dessa novidade que chegou. Então, só esperar nosso ilustríssimo convidado pedir autorização, que aí eu vou começar, a gente vai começar toda a brincadeira aí. Ilustríssimo convidado, peço autorização somos super famosos. Na verdade, mais famosos ainda. Cadê? Ele pediu? Você pediu? Você não pediu ainda. Pede. Pede pra entrar. Então, pra quem já viu, né, só esperando. Eu preciso que você peça autorização para participar. E aí, Broto? Saudades dos Brotos. Muito bom. Vamos convidar então. Vamos convidar este homem. Vamos convidar este homem. Vamos. Homem que manja. Já convidei. Estou aguardando. Ele logo vai entrar. Aê! Chegou. Meu, E aí, aleluia, Bruto? hein? E aí, Finalmente. Bruto? Difícil aqui, Tudo viu? certo? Ele não tá colaborando com a gente, ele não queria que Cara, falasse. eu desconfio que isso se deve ao fato de Hum. um erro aí no espaço-tempo. Não dá certo. Dois caras nascidos no mesmo dia É. fazendo live. Não dá. Ele falou assim, É né? muito aquariano pro Instagram, tá? Muita descontinuidade. Falou, é muita É, descontinuidade. Melhor não, né? exatamente. É muito cara louco. Exatamente. Vai dar um buraco no espaço-tempo. A linha do negócio vai fazer uma curva Sim. assim. Não Vai virar vai, um. não tem como dar certo. Aí já é Instagram. Mas tamo aí, né? Vamos aí, tamo aí. É, e aí, na verdade, você deu os recados fundamentais aí do nosso grupo. É, E aqui vale dizer o seguinte, pessoal. O Renato é o cara, tá? Vou aqui. Não sei o que isso quer dizer. eu também não sei. Eu posso ser o cara, mas eu não sei o que Pode isso ter significa. vários sentidos. Não, não, em se tratando de Alice, tá? Ah, Mas vamos lá. eu Eu não queria consigo perguntar, entender. chegar assim já de cara, já causando para você. Como Vamos você lá. descobriu a Alice? Como você descobriu a Alice e ah, qual
qual foi a sua primeira leitura? Porque provavelmente você faz mais de uma e isso mudou. Como foi e qual foi a sua primeira leitura? São Paulino, não. Olha o cara me chamando de São Paulino. Né? Então, um já tem. É. O curioso, né? Usando palavras de Alice, inclusive, o negócio do curioso, eu não li Alice na infância. Eu assisti, né, o desenho animado. Acho que todo mundo assistiu o desenho animado quando era moleque, Sim, pela sim. última vez, né? Que é uma coisa que. O da Disney, né? Que eu tô dizendo, né? O da Disney. É. E eu só assistia, achava muito, eu gostava pra caramba, mas eu não tinha lido ainda, né? Eu não li quando eu era pequeno. Eu fui ler só adulto, quando eu tinha acho que uns. Eu não lembro exatamente que ano que foi, mas depois dos mais de 20 assim, já, né? Que eu fui ler. Então eu já fui ler com uma outra noção, não tinha já aquela noção infantil, né? Porque como a o Alice é um livro infantil, acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente pode discutir aí, né? A questão de É. quão infantil é essa obra, né? Dentro de É. um aspecto meio moderno, digamos assim. Mas a ideia, né, de que eu li, quando eu li, era mais porque eu tinha que ler os clássicos. Eu falei, putz, um dia, meu, não li clássico nenhum, assim, eu não conhecia nada, né, direito. Aí eu peguei para ler vários clássicos que eu não tinha lido. Eu li Mágico de Oz, aí eu li Alice, aí eu li Divina Comédia, que foge um pouco né, dos outros, mas eu li a Divina Bom, Comédia, sim. que eu não tinha lido ainda, né? Então eu peguei um ano assim, falei, puta, vou ler tudo que eu acho. E Alice me encantou a partir daí. E eu comecei a ir atrás. Tem um amigo meu que era. Ele fez o TCC dele baseado em Alice, né? E aí ele fez um Caramba. trabalho com Alice e eu falei, putz, vou. E entrava. Na época ele fazia um blog, né? Ó, pra você ver, faz tempo isso. Ele fazia um Nossa. blog e aí eu entrava bastante no blog dele. E a gente conversava bastante sobre Alice e tal. Ele curte muito ainda, né? Alice, o Igor. E aí a gente. E a partir daí eu fui cada vez mais atrás, mais atrás, mais atrás, e me apaixonei cada vez mais pela obra e a questão, né, das adaptações de todas as brincadeiras. Sim. E eu li primeiro a edição da LPM, aquela de bolso, sabe? Sei, sei. Foi a primeira que eu. E depois eu li outras traduções, né? Eu já li 3 traduções diferentes, né, de Alice, que a que eu gosto mais é essa da Zahar, que é a mais recente, né? Mais É, interessante. é engraçado você falando isso. Eu também não li o livro quando criança. Uhum. E a imagem e o que eu tenho de Alice é do filme, aquela da produção da Disney. De fato, eu também não lembro. Eu acho que fui ler, mas assim muito despretensiosamente, já acho que com 20 anos, cara. E assim, no meu caso, como eu li também tentando assim, cara, tem algumas coisas que eu não li. E que você vai passando o ensino médio, mesmo já na faculdade, acho que eu já estava pro quarto, e aí eu fiz duas, né? Terminando uma e começando outra. Pai, eu vou ler. Mas isso, eu até brinquei no dia que eu falei que eu comecei a ler, a reler agora, por uma razão muito especial. Comecei a reler o livro, então estou aí com 18, 19 anos que eu li, agora lendo para minha filha. Nessa Sim. coisa de WhatsApp, por vídeo, todo dia a gente se fala, então reservo lá um pouquinho, um tempo para ela. E na verdade tem sido uma, uma descoberta assim. Primeiro, eu não sei, a gente sempre tem a noção, e eu acho que essa foi a minha impressão, de ter uma visão despretensiosa. E aí você começa a, a estudar, e eu não é, de fato, eu tenho que, na literatura inglesa não é minha especialidade, então você acaba meio que escolhendo coisas em detrimento de outras. Então, é uma coisa que não me especializei. Eu tive literatura inglesa e estadunidense, mas eu fui bem protocolar para pegar aquilo que eu queria, aquilo que era o alvo, né? Muito dos românticos e literatura do século XX. Acabei não focando muito em Alice. E assim, é impressionante. Você falando aí se o livro é infantil ou não. Eu descobri eu descobri, né? Eu ouvi, li alguma coisa,
que a Virginia Woolf, que ela, a escritora, famosa escritora do século XX, né? Ela, se eu não me engano, só não foi a primeira, mas é uma das que falou que o livro poderia ser lido em duas possibilidades, duas chaves. Como um livro infantil ou como um livro adulto, ou para adulto. Mas aí eu também não... O que você me fala aí? Concordo com ela. Acho que uma boa interpretação, porque é o seguinte, só contextualizando um pouco, né? Acho que a maioria das pessoas já sabe que o Carroll, Lewis Carroll, que foi o, o escritor, né? Não, ele é um pseudônimo do Dodgson, né? O Charles É. Dodgson, que era um matemático e tal. O cara ele era da Ele era, classe. ele era clérigo anglicano também, né? Foi uma coisa assim. Ele era O professor cara na é tudo. Christchurch, né? Então ele tinha todo É, esse, né, o ordenado dele também era religioso, né? Ele era bastante religioso também, né? Ele tinha uns problemas um pouco diferentes. Depois a gente vai comentar, né? Logo, logo vai chegar, a pergunta vai chegar. É assim, vai chegar. essa pergunta vai chegar. As pessoas vão perguntar, Vocês- ele era tá. três pontinhos? Eu vou falar. Com certeza vai acontecer, sempre acontece. A primeira coisa que eu pergunto, que baterista sobre o Carol. Então tá bom, então É, vamos começar. disserte sobre ele. Disserte, sempre vai ter que dissertar. Mas ele, né, ele tinha todo esse. A gente sabe que ele escreveu esse livro para Alice. A Alice era uma das irmãs Liddell, né, que era a família do deão da igreja, né? Não é essa a pergunta, Sim. Fábio, mas essa pergunta depois a gente pode responder também. É bem provável que ele não era comunista, tá? Mas ele escreveu para a irmã do meio, que era a Alice, né? Eram três irmãs mais velhas que ele tinha bastante contato, porque o deão Sim. da igreja, né, o senhor Liddell, ele era o chefe dele, como se fosse, né, como se fosse o coordenador dele É. lá da faculdade. E ele era um cara muito ocupado, então ele tinha as filhas dele, né, as três filhas mais velhas, e ele falava para ele, pro serviçal da casa, leva elas para passear, dá uma volta lá no rio, né, tipo, É leva verdade. passear com as meninas, para elas não encher o saco, entendeu? Mas Olha lá, o Fábio tá causando já. é óbvio, né, sempre tá causando. Mas aí ele passeava com elas, né? E elas pediam muito para ele contar histórias, porque ele gostava muito de contar histórias para as crianças, né? E aí ele foi inventando uma história num passeio de barco. Deixa eu colar o ano aqui, 1862, porque eu não lembro de cabeça, eu sou péssimo com números. Sim. 1862 ele contou uma história lá quando eles estavam passeando pelo Tâmisa e a Alice gostou tanto dessa história que ela pediu para escrever para ela. E ele escreveu e deu para ela de presente. Foi nesse mês, não, foi em 1873, se não me engano. E aí ele batizou como Alice's Adventures Underground, que foi tipo o protótipo É. do Underground, né? Aí a partir É, disso, é Alice subterrânea, né? Baixo da. É, mais ou menos a tradução, né? sim. Quase não veio para cá. Acho que eu tenho uma tradução só desse livro. Ele é menorzinho, ele entregou o Aí é manuscrito dessa primeira versão? da primeira versão. Eu tenho uma Caramba. versão traduzida. E a traduzida tipo, é tudo manuscrito, ele que fez os desenhos, ele é mal pra Sim. cacete. É muito mal. A Alice parece uma velha. Mas, nossa, a Alice parece uma velha nesse negócio. Por isso que ele foi atrás lá do amigo dele, do É, Tenniel. o Tenniel. O Tenniel, ele E ele era era famoso, né? O Tenniel. famosíssimo. Ele era. Ele é ilustrador da Punch, que era uma revista de sátira, né? Ele fazia como se fosse Isso, né? tirinha hoje, né? Pra Sim. gente. Ele fazia um monte de tirinha cômica, né? E aí ele tem toda essa pegada de... É mais realista, né? Tipo, a hora dele. Mas a Alice do Tenniel também parece uma velha. De qualquer forma. Ela não parece ter 7 anos, ela parece ter, tipo, sei lá, 30, né? Mas aí, ela é, na sua essência, no seu cerne, né? Ela é uma obra infantil. Ela foi feita contando histórias para crianças Sim. pequenas, inclusive, né? Tipo, que tinham 8 anos na época. Se não me engano, a Alice tinha 10 quando ela recebeu o livro, né? De presente. E aí, mas você percebe que
mesmo tendo essa ideia infantil, o infantil daquela época é muito diferente do infantil que a gente tem hoje, Ah, né? sim. O Wander pode falar mais com propriedade por ter uma filha menor, assim, ter uma filha pequena, que o que ela vê de coisa que é hoje considerado infantil, né? O que era infantil antigamente, as histórias, por exemplo, se pegar, né, o próprio Rogério citou O Pequeno Príncipe, que é uma história um pouco mais antiga também, né, Sim. tem, você pegar os contos dos Grimm, né? Eles não são histórias infantis que hoje É, seriam tão bem recebidas, né? exato. E até do ponto, assim, é, João e Maria é uma história que no final eles morrem. Então você tem uma série de contos ou de histórias que foram nomeadas como histórias infantis, né? É, que hoje você questionaria, pensando, vendo a história no seu original. Então, na verdade, se tem o que? Um processo de adaptação. O que é curioso, a adaptação de uma história infantil para crianças, né? Porque as histórias originais, elas são densas e elas carregam uma série de fatos e situações que hoje a gente questiona. Isso é aceitável? Ou isso é para criança? Isso foram É seus adequado, é simpático. significados, seus símbolos profundos, né? Uhum. É, isso, já foi. Ouviu quem falou? Elas foram infantilizadas no nosso padrão. Sim, foram as histórias, né? Já tem adaptações, reescritas. Eu acho que ele. Agora, vamos lá, eu esqueci que você falou a sua pergunta no Não, início. você acha que aqui, por exemplo, a Alice, ela tem uma conotação que pode ser lida, como você falou, que a Virginia Woolf falou. Uma questão Sim. mais infantil, ela tem partes infantis, obviamente, né? Porque foi feita para criança. E tem partes que você só consegue perceber melhor ou interpretar de uma outra forma quando você é adulto. Aí a pergunta que eu coloquei foi, tipo, se você acha que essas histórias, né, que no geral, né, o próprio, né, se elas, essa modificação foi muito forte pra gente ou não, né, dessa questão temporal. O que era infantil antes, hoje já não é mais considerado infantil, né? Sim. E o que hoje é Eu. infantil é muito diferente, né, do que a gente tinha, Sim. sei lá, até mesmo pensar, a gente não precisa ir muito longe, né? A gente pode falar até na nossa época, que era Sim, sim. infantis pra gente, hoje já não são tão bem vistas também, né? Sei lá, um desenho animado. É, para quem viveu nos anos 80, Né? nos inícios dos anos 90, né? É, por exemplo, certos programas já não. Certo, por exemplo, a Xuxa em determinados momentos não seria aceitável, não é aceitável hoje. Mas Não é era mesmo interessante na que época, mas as já pessoas não era passam na época, já não era na época. Quer dizer, contradições de um país moralista hoje, né? Nós, exatamente. nós vimos, logo após o pleno final da ditadura, programas que não eram nem um pouco adequados do ponto de vista para criança, mas tudo bem. E nem pro Essa horário, né? questão da infância é interessante porque a Alice está, em 1862, está dentro do espectro da era vitoriana, né? Uhum. A representação e a construção da própria ideia de infância ou de criança, de fato, naquele momento ela é diferente do que é hoje, diferente do que a, a 30, a 70, 80 anos, mas até porque, se não me engano, com 12, 13 anos, de alguma maneira a menina ela já era considerada adulta, com 15, 14, 15, praticamente pronta para casar, quando já não estava. De casamento, a família fazia casamentos arranjados para as filhas, para poder juntar a Exato. família, a enriquecer, por. Isso é bem Essa forte. compreensão que nós temos, é por isso, eu estou falando isso porque já antecipa um pouco daquilo que você vai jogar lá na frente. Que a gente tem de infância para nós hoje, e isso foi positivo, mas ela é recente, né? Uhum. Tanto é recente que até pouco tempo a gente aceitava que criança poderia trabalhar. É, A gente não fala por mim, não, viu, Evandro? Eu não nunca aceitei isso aí, não.
Não, eu nunca aceitei isso. Embora eu tenha começado a trabalhar muito cedo. Eu sei muito, mas Tava lá, criança, é, trabalhando. Evandro é cortou cana, não sei se vocês ficaram sabendo, ele cortava cana com chapéu de palha embaixo do sol, quando era quase muito isso, hein? Quase isso. Quase isso. Eu sou do interior, mas não era da cidade. Eu tenho que sempre fazer essa ponderação. Quase isso, mas vamos lá. Então, no que eu li quando eu li a Virginia Woolf, e ela citou ou comentou alguma coisa, o que ela viu de Alice é um livro infantil, ou um livro para criança, e um livro para adulto, mas para que o adulto se perceba e descubra a criança que ele tem ou que ele um dia foi. É, nesse sentido, é um resgate do universo onírico, né, dessa questão dos sonhos que a gente tende a, a pela nossa racionalidade ou suposta racionalidade a relativizar, né, a ideia de que aquilo que não é lógico não é sério ou é infantil, né? Logo a gente tende a descaracterizar ou a descartar. E isso é um grande engano, né? A psicanálise tá aí para nos mostrar que o nosso inconsciente, os nossos sonhos, os nossos símbolos mais profundos estão aí, eles se revelam de tempos em tempos. Eles se revelam por meio da linguagem, por meio das. Está tendo uma discussão aqui bem uma treta. Eu concordo plenamente, Vic. Criança não trabalha. Eu só estou dizendo que até pouco tempo na nossa sociedade, na verdade, até hoje tem pessoas que aceitam isso. Tá? Vamos sempre lembrar que o ECA é de 1990 e foi regulamentado em 96. Tá? O Estatuto da Criança e Adolescente. 30 essa anos. seleção é muito recente, é muito nova, né? Então, se você pegar, por exemplo, como você falou, né? Trabalhou quando era moleque, eu também trabalhei quando eu era adolescente, né? Já começava a trabalhar, já tinha uma, uma pegada assim de, né? Vamos começar alguma coisa. Isso é bem comum, inclusive na época dos nossos pais, né? Que é uma Sim, época sim. próxima. Eles também começaram a trabalhar quando novo. Então, tipo, isso não era Não, aí é muito cedo mesmo. errado, digamos assim. Que apagou a minha tela agora, voltei para a luz. Tá. Mas a ideia é essa mesmo, né? Tem essa. O Rogério fez uma pergunta que eu achei legal, né? De fazer uma comparação com o Pequeno Príncipe. Eu Ah, tá. nem gosto de Pequeno Príncipe, então eu não sei o que falar sobre isso. Assim, eu não li Pequeno Príncipe, vou ser bem sincero. Eu só assisti um desenho, né? Que tipo, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E as pessoas usam de forma completamente errada, né? Essas frases. É É. muito comum, inclusive. Tem muitas frases de Alice que são colocadas totalmente fora de contexto. E as pessoas colocam, nossa, olha isso aqui e tal. Teve uma vez que foi bem. Nossa, a tá ficando triste. Não fica triste. Não fica triste. Você sabia disso já. Não tem como se decepcionar com uma coisa que você já sabia. Então, uma vez eu vi uma postagem no Facebook de uma conversa da Alice com o Coelho. Não sei o que, blá blá blá, é um bagulho muito filosófico, muito bonito, assim, parecia aí eu olhei, eu falei, não posso não comentar isso. Eu falei, gente, isso não é do livro. Isso não é de lugar nenhum. Esse cara inventou. Isso é mais ou menos o que acontece com a Clarice Lispector na internet. O que Então, colocam de texto e frase para ela, o Luiz Fernando Veríssimo, o Luiz Fernando Veríssimo uma vez falou assim, gente, leiam os meus livros. O que está na internet, 99% não é meu. Só isso. é muito engraçado, porque tipo, você lê uns bagulho e fala. O cara que conhece, né? Você conhece a Sim, obra da Clarice Spector, você conhece a obra do sim. Vesper, meu, isso aqui não tem nem nada a ver com o estilo É. dele de escrever. Tanto que essa da Alice, quando Não, eu li, eu falei, não é o estilo do Carroll de escrever. Isso aqui não tem nada a ver com o sim. que ele faz.
Nada, nada. Aí você olha para aquilo e fala, como é que Mas, alguém pode atribuir aquela fala para uma pessoa completamente... Não, não tem sentido isso. Isso é muito, é, muito diferente mesmo, né? Tipo, é, de jogar. é. Ó, o Carroll escreveu isso. Não é dele. Como assim? Quem foi que falou isso? No seu caso, você tem autoridade para poder dizer, né? Talvez eu caísse, que legal, ele disse isso, né? Eu ainda não tenho essa, porque aí a vantagem de ler diferentes traduções, porque muda muito, né, de uma tradução para outra. É, Ah, peraí, que minha mãe tá falando. a qualidade, a profundidade, a pesquisa. Então, tem algumas traduções de diferentes textos, tá? Estou falando em geral. Que, sim, fica muito absurdo. Dostoiévski é um caso, né? Não, Sim. você tem que, não tem jeito. Já que não dá para ler em russo, quem a gente não sabe, tem que ler, então, pelo menos a melhor tradução, que é a direta do russo. Vamos lá. Essa pergunta do Rogério é, pô, é uma pergunta difícil, complicada. Eu acho que o que se pode pensar que Alice e o Pequeno Príncipe têm em comum é a capacidade ou a possibilidade de colocar em termos de fábula é, nessa estrutura meio que e um pouco ao mesmo tempo que meio que quebrando a lógica das fábulas e dos contos de fadas lá invertendo, mas nessa coisa da fábula, porque eu acho que aí eu fica mais próximo Alice e o Pequeno Príncipe, revelar aspectos profundos de uma época e ou de uma situação, né? No caso, o Saint-Exupéry é a realidade da guerra, né? Que ele está vivendo, etc. Eu acho que essa capacidade de fabular é, concordo, Fábio. Não sabe ler no original, não leia. Isso vale para a Bíblia também, viu, Fábio? Nenhuma leitura é fiel. Adaptações, né? Inclusive, a Alice é Sim, extremamente adaptado. Se você for pensar na questão do... Porque o Carroll, ele era, além de ser matemático, né? Ele gostava muito da parte... Ele era poeta também. Então, ele escrevia muito, muito poema. Todas as obras dele são em poemas. São todas feitas em poema. O Fantasmagoria é inteiro em poema. Então, são vários poemas. É uma coletânea de poemas que fala de uma relação de um cara com um fantasma que tá habitando a casa dele e ele não sabe porque o fantasma tá lá e eles começam a conversar, né? Então esse é o sim, Fantasmagoria. O a Caça ao Snark também é feito inteiro em poemas, que é tipo uma galera, uma trupe que se junta para caçar um ser mitológico chamado Snark, que eles não sabem como eles não sabem, só sabem ter uma ideia de onde vive, né? E vão para lá todos juntos. Aí é bizarro, porque um é um padeiro, o outro é um sapateiro, o outro cara é capitão do barco, é meio nada a ver. E se você for ver, em inglês faz muito sentido, porque todos eles começam com a mesma sílaba. O nome de todas as profissões, né? Eles são ditos pelas profissões, começam com a mesma sílaba. E precisa adaptar isso para o português. Que então. tem sentido dentro da própria história, sabe? É muito difícil. O próprio Alice tem questões muito legais, inclusive eu sempre que eu trago, né, as coisas eu falo disso daí. A duquesa, quando ela vai falar né, com a Alice, pergunta se ela entende de geografia, né, ela fala, entende um É, pouco de geografia, né, fala das em das inglês, capitais lá. em inglês ela fala que a Terra gira em torno do seu eixo, e eixo em inglês é axis, né, A, X e S. E axis é uma palavra muito próxima de axes, que seriam machados, né, só que com E em vez de Aí a Sim. Duquesa fala, por falar em machados, cortem-lhe a cabeça, pintando a rainha de copas. Em português, como é que se faria isso, sabe? E É, aí, quando você lê algumas traduções, eles tomam caminhos, né? Um dos é, caminhos foi falar que a Terra faz sua revolução. Aí a Duquesa fala, é. por falar em revolução, corte-lhe a cabeça. Você vê? Ainda há, né? Perdeu um pouco o sentido da questão Sim, do sonoro muito próximo, mas ao mesmo tempo manteve o sentido da palavra, da confusão, né? De que ela escutou errado e interpretou da forma que queria, né? Que é bem cara de Duquesa, assim, né? A Duquesa, inclusive, que é baseada no... claro.
é o arbítrio, né? Sim. Que eu acho que o momento que a Alice ela é julgada e Sim. ela tem uma questão em inglês que quando ela fala eu não aceito, fala para a rainha, tem um que é muito mais do que não aceitar a situação, é eu me recuso, né? Porque ela é, digamos, boazinha quase toda a história, né? Ela tá lá perdidinha e tá sempre, e cresce e diminui e tá pedindo ajuda. Mas no final ela tem esse momento. Como é que Sim, eu. né? É que a Alice ela é muito cabeça dura, né? Ela é muito obstinada É, nas coisas, né? é. Ela é uma criança muito obstinada. Que, segundo o Carol, ou segundo os estudos que tem, né, da Alice real, ela era assim também. Por isso que ela pediu para ele, faz o livro para mim, e ele foi lá e fez, porque ela era assim É. também. Mesma coisa. A original não era loira, né? Não. É. Inclusive, né, você falou da questão Não sei da se essa. essa informação, né, não chegou para É. todo mundo, mas a Alice original, ela tinha o cabelo muito mais curto do que né, as ilustrações, né, do livro. Ela tinha o cabelo mais curtinho, tipo aqui, e era castanho. Sim. Inclusive nas ilustrações coloridas, porque assim, lançou primeiro o Alice, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que é o título original. E depois, um ano depois, lançou um negócio chamado Nursery Alice, que é o nome, tipo, original. Mas seria tipo, e saiu como Alice no Jardim de Infância, mais ou menos, que era como se fosse uma adaptação para crianças menores ainda entenderem a história. Eles cortavam algumas coisas, adaptavam alguns termos, né, e traduziam, tipo, não, eu não, trocavam algumas palavras muito difíceis. Além disso, as ilustrações eram coloridas. Então, o mais curioso, Ah, tá. no Nursery, as ilustrações eram coloridas para atrair mais as crianças pequenas. No Nursery, Sim. você percebe duas coisas que são interessantes que diferenciam muito da nossa noção da Alice que a gente tem, que a Disney trouxe. A Alice, primeiro, não era loira, ela tinha o cabelo castanho. E, em segundo lugar, ela tinha o vestido que ela usava, né, é amarelo e não azul. Então, toda essa questão de, a Alice é a menininha do vestido azul e loira. Ó, Não, olha aqui, ó. Tá loira é. tá Disney. Depois eu vou mostrar o meu aqui, eu trouxe um também. Depois eu Não, mostro. você deve ter, você tem mais que um aí. A Samantha falou aqui da questão do surrealismo. Hum, É, acho que ela tá fazendo a relação aqui, lembrando que eu acho que é a grande questão, né, da classificação dessa obra, né, como uma literatura nonsense, né, dessa lógica. Você conseguiu descobrir porque, e aí eu acho que como um professor de lógica se se envereda a construir uma história, uma narrativa, e não era só isso, né? Porque mesmo alguns poemas dele, ele também brinca um pouco com essa questão da lógica, né? Do muito, sentido. muito. A obsessão dele por as charadas, né? Como é que era? Ele era. Obsessão é a palavra exata, Evandro. Exata. Ele era obcecado por charada, por enigma, por fazer perguntas, fazer as É, pessoas ah, pensarem. me lembro, eu ouvi uma seguinte definição, agora você falou, que ele sempre tinha uma boa história na cabeça e um grande enigma no bolso. Sim. Ele soltava isso a todo momento. Mas eu acho que a Samantha falou do nonsense, com o surrealismo. O surrealismo, a exemplo dessa literatura, na verdade o nonsense é antes, né? É isso mesmo. E de alguma maneira influenciou, né? Essa coisa do não sentido ou da quebra da lógica, da ruptura com a. A É, lógica. Não, pensar. A sim. lógica. E olha que isso é bem anterior, inclusive, aos estudos do Freud, né? Porque ele escreveu em 60. Ali foi publicado em 65, né? 1860. 1800. Aham. O
A interpretação dos sonhos é de 1905, né? 1865, Freud tem 9 anos de idade. Ele estava lendo Alice, na verdade. Tava lendo, mas não, isso é possível, isso é bem possível. Como leu Dostoiévski. Uhum. É, Aí a questão do surrealismo eu acho que entra mais longe ainda, né? Porque além das situações surreais, o Carroll, ele, né, como tá falando do negócio dos poemas, ele entra muito no... Os poemas dele são surreais por si próprios, né? Não falando de Wonderland, do País das Maravilhas, mas do seguinte, né, que é o Através do Espelho, tem um dos poemas mais importantes da língua inglesa, que é o Jabberwocky, né, que é o tá. poema que a Alice lê inicialmente quando ela chega no mundo do espelho, quando ela atravessa, e ela não consegue ler o livro, ela coloca o livro na frente do espelho e tem um poema do Jabberwocky, né? Que aqui tem duas traduções diferentes o nome do bicho, que é o Jabberwocky, né? Eu li como Paragrávio, completamente aleatório, e Jaguadarte, que é uma tradução bastante utilizada principalmente nos filmes, né? Então é bem forte. E esse poema, ele inventa milhões de palavras, porque ele junta às vezes duas palavras para dar sentido numa coisa, às vezes ele junta três palavras para dar um único sentido. Então a questão do estudo, né, principalmente da parte do galera mais que estuda inglês, tal, da primeira estrofe desse poema é absurdo, é absurdo. A quantidade de significados que ele consegue misturar dentro de uma palavra só, juntando três coisas diferentes, sabe? Ainda mais quem Sim. estuda hoje, pegando palavras que não são mais utilizadas hoje tanto, né? Que são nossa, o negócio é riquíssimo, assim, é absurdo, né, o tanto que ele consegue trabalhar em cima disso. E todas as paródias que ele faz com cantigas da época, que eram cantigas de criança mesmo, né? É, Crianças recitavam na escola, e aí ele faz uma brincadeira com esses poemas, modificando todo esse... é isso, as inversões, né? Das inversões. Isso é totalmente surrealista. Inclusive, só para... É. Não tenho aqui, não trouxe, não está aqui mais, mas eu tenho ele. Tem um livro específico que é ilustrado, as ilustrações dele são do Salvador Dalí. As ilustrações do Salvador Dalí para Alice Do... são sensacionais. Mano, não sabia. Putz, É demais, é demais. Depois eu até, se quiser, eu faço, não, por favor. né? Nos Não stories, sabia, não. dos artistas que eu gosto muito dos artistas de Alice, inclusive, né? Olha lá, Augusto de Campos, que fez o Jaguar da Arte. É isso aí. Obrigado, Samantha. Samantha é outra que também adora Essa, Alice. mano. Nós temos na pele, né, Samantha, Alice? Não É. adianta. É literalmente na pele. E aí, toda essa questão do surrealismo, ela é trabalhada até na própria ilustração, né? Quando você percebe, vai ver alguns... Tem da Yayoi Kusama, que é genial, né, do Polka Dot, né, que ela usa, né, Sim, o estilo que ela mesma criou, né? sim. E ela ainda mais, você percebe que é legal uma relação, porque ela começou a trabalhar com arte, né, a Yayoi Kusama, porque ela é como um tratamento para a depressão que ela tinha. Ela tinha depressão fortíssima e ela começou a trabalhar com isso. Então, até o próprio psicológico, ele, né, trabalha muito no aspecto de Alice. Tudo é psicológico lá, né? Tudo tem um sentido forte para o psicológico, tem um viés completamente, né, jogado para isso. A questão do que você falou dela crescer e diminuir várias vezes. Isso é adolescente. Isso é Sim, adolescente trabalhando na pessoa, a pessoa não se sente ela mesma, né? Quando a lagarta pergunta para ela, quem é você? E ela responde assim, olha, eu já mudei tantas vezes desde o café da manhã que eu nem sei quem eu sou mais. é isso. De fato, essa é uma das grandes questões, se não a principal, né? Essa questão da identidade, né, dela, né? Quem ela é de fato. É interessante como as grandes obras elas conseguem antecipar grandes eventos e grandes teorias. Por exemplo, a Alice pode ser lida numa chave freudiana, e ela né, talvez seja psicanalítica, como a junguiana, né, essa questão dos arquétipos, né, dos símbolos profundos que estão, que é ao mesmo tempo o símbolo da pureza e da criança, da menina, ao mesmo tempo que a afirmação do eu, né, dessa menina que, embora 7 anos, mas nesse momento que ela se afirma, ou se questiona a sua identidade, ou no final, lá,
se contrapõe à rainha é a afirmação de uma ou a projeção de uma mulher, né? Aí tem aquele quadro, situação que a gente já falou, que tem um contexto específico, que a criança ou a menina era também vista de uma outra maneira. Mas, a propósito, a pergunta que não quer calar, vamos lá. Vai lá, Fábio, cadê? Ela era podóloga? O Fábio, ele era podólogo? Porque o Fábio falou isso, né? Ele era podólogo? Ele era podólogo? Astrólogo? É astrólogo? Ele era filólogo? Ele era, sei lá, várias coisas. Gente, sempre tem essa pergunta, né? Sempre que a gente vai entrar no ponto de, não sei o quê. E aí, pedófilo ou não? Ele queria casar com a Alice? E esse é um ponto que eu gostaria de começar. Depois eu vou perguntar para o Evandro a opinião dele, mas eu acho que eu queria começar porque é uma coisa muito difícil. Quando eu vou contar agora um caso pessoal, tá? Sem chorar, Evandro. Eu sei que é... Não, só tô... Tá chorando já. Eu nem comecei o caso pessoal. Tô emocionado, viu? Emocionado. Mas aí a ideia é assim, né? Olha lá, a Meg já ficou tipo... Quando eu fui estudar, porque quando eu falei assim, eu vou agora estudar Alice, beleza. Eu fui atrás de um monte de coisa. Eu comprei livros, né? E fui estudar em vários lugares, peguei várias referências diferentes sobre o próprio Carroll, porque eu queria entender o Carroll para poder entender a Alice. Acho que é bem interessante a gente pesquisar um pouco sobre o autor para ver o que motivou ele a escrever a obra, né? O que inspirou ele, o que acontece ali para ele chegar no que ele chegou, né? E aí, quando você vai estudar um pouco o Carroll, você percebe que é muito importante, é muito interessante saber que ele era um cara totalmente recluso. Ele tinha problemas de socialização dentro lá da própria Christchurch, né? Então, ele tinha problemas muito fortes com adultos. Ele achava que os adultos eram chatos e pessoas portáveis, que todas aquelas relações que tinha, né, tipo de sociais, tal, não eram para ele. E sempre que ele ia em festas, em algum lugar, ele sempre se aproximava das crianças para fazer aquele negócio que você falou, né, de fazer charada, porque ele tinha sempre um enigma para propor para as crianças. E Sim. ele gostava muito de ver as resoluções que elas traziam, que eram sempre coisas inesperadas. Ele gostava muito de coisa inesperada, de algo diferente, né? Percebe-se pela obra, inclusive. Sim. Por esse motivo, ele se interessava muito pelas meninas Liddell, né, também, e ficou meio que esse estigma de que ele era um pedófilo e tudo mais, que ele queria casar com a Alice e tal. Então, aí, se você for pegar alguns estudos mais fortes, tem uma galera que defende ferrenhamente que não. Que a única coisa que ele tinha, que ele olhava para Alice, né, e via aquilo lá como um ser puro. Ela, tipo, era um anjo para ele, era um ser imaculado, não pode... Nossa, que ser maravilhoso, ninguém toque nesse ser, né? E tinha tudo isso. E também ele, além de tudo, ele era fotógrafo também, né, o Carroll. E tem fotos dela. Tem uma foto assim, é muito, ai, que fofinho, mas... Né, eu vi alguma coisa. Por isso que eu falei que a Alice original, ela não era loira, né? Pelo menos... Nessa foto ela tá com o cabelo bem curto, assim, né? Tipo, sim. ela tá com uma mão esticada, assim, como se estivesse pedindo alguma coisa, né? E ele tirava fotos de crianças também, né? De várias crianças. E tem uma foto de crianças até com, vamos colocar bem entre aspas, né? Tipo um semi-nude, assim, aparecendo então, peito. É um pouco tenso você pensar isso. Hoje, principalmente, você fala, eita, né? E aí tem outra coisa que depois um pouco contra esses caras que defendem ele, né? Que falavam que não era isso e tal. Ele chegou a conversar com a mãe da Alice, falar pra ela assim, então, eu tava a fim de casar com essa filha, né? Porque a família se afastou, né? A família depois começou a se afastar um pouco dele, né? E ele mesmo falou, não, né? Não, e eles se afastaram depois de um tempo. Porque a mãe negou, e ele se afastou, e depois ele se correspondia por carta depois com ela, depois que ela já tinha se casado, tal, porque ela se casou também, né? Com a velha, eles se correspondiam por carta, né? E continuaram meio que amigos. E uma outra coisa que também é bem importante é que nos diários dele, ele sempre escrevia para os irmãos. Ele tinha muito apego aos irmãos dele, irmãos e irmãs, né? Que ele tinha bastante. E ele escrevia muito falando dessas coisas, das inquietações que ele tinha da vida, da questão matemática mesmo, como ele trabalhava. Tem um monte de teoria legal do Carroll, né? Os diagramas de Venn, sabe o diagrama de Venn, que é tipo as bolinhas Sim. lá?
sim, Tem o diagrama de Carroll. Bem, ele fez uns diagramas muito próximos. Na verdade, os diagramas de Carroll são melhores do que os de Venn, mas não são utilizados. sim. Eles servem para mais variáveis, digamos assim, né? Também. O Carroll ele fez uma resolução para matriz, ele tem um monte de estudo, não só em lógica, né? Porque lógica era meio que a pegada dele, mas não só em lógica. E aí é interessante isso. Mas esses diários que ele escrevia para os irmãos, as cartas que ele escrevia para os irmãos, foram todas para um diário. Esse diário, depois que ele morreu, né? Uma quantidade razoável de páginas desapareceu. E quando você pensa Ah, nisso, ligado com toda essa, né, é, esse estigma aí, você fala, alguma coisa tinha nessas páginas que não era para ser colocada para a posteridade. Então, eu sempre, quando alguém pergunta para mim se ele era pedófilo ou não, eu fico de uma forma que eu não gosto de ficar. Eu fico em cima do muro. A gente não tem certeza de nada, porque falta informação e a gente tem outro porém, né, que eu acho que o Evandro já tinha citado, é uma outra época. Entendeu? A gente está em outra época. Isso não é é, passar pano, entendeu? Mas a gente de está em forma alguma. forma alguma é passar pano, mas a gente está em outra época. Né? Então a gente tem que analisar isso de uma outra forma. É uma outra ótica que É. está sendo colocada aí. Se a gente analisar sobre o nosso viés de hoje, é muito complicado você colocar o Carroll como uma pessoa que não é ok, assim, sabe? Não é ok. Algumas atitudes É, dele não. é, Tipo, acabar com é, uma menina de 14 anos, 13, não é ok. Pra gente hoje, não, mas não. É. E a questão mesmo das fotos, né? Dessa. Eu vi mesmo, eu vi alguma coisa é, de alguns estudos que indicam, né, esses fragmentos, a questão das fotos, alguns relatos. Eu desconhecia que partes das suas cartas haviam foram provavelmente os irmãos dele fizeram aquilo o contrário da irmã do sim. Nietzsche. A irmã do Nietzsche mexeu nos textos originais, acrescentou coisas para induzir a ideia de que o Nietzsche fosse nazista, que não era porque ele é anterior. No caso de alguém aí deve ter tirado alguma coisa. Na verdade, a gente sempre tem aquilo que nos dão, nos deixaram. Não há nenhuma garantia que outros tantos autores e outras tantas histórias que estão prontas são só aquilo, né? É, por essas e outras que a pesquisa deixa eu ver o que a Vicky falou. Não tem prova suficiente para dizer que sim, mas ao mesmo tempo tem uma quantidade suficiente para não podermos dizer que não é. É, é fato. Há indícios, é possível dizer que é ou que era, né, no caso, não é absurdo. Mas afirmar com Não, toda certeza também é. categoricamente, né, há indícios. É, aí, e assim, como ele é um grande autor e uma pessoa que por meio da sua obra e dessa história, principalmente se tornou, e é uma história infantil, ou Sim. pensada para o público infantil, mas podendo ser lida para nós adultos, né? Devendo, né? Tem uma série de... sim, é possível. Nesse sentido, quando o Machado brinca lá com Brás Cubas e ironiza a Eugênia, ele não casa que a Eugênia tem 16 anos na história, no Brás Coxa. Cubas. A É coxa. coxa, exatamente, né? Coxa se bonita porque bonita se coxa. Exatamente, ó, ele entra nessa coisa tão Sim. bonita, mas coxa. Ele é um monstro, né, gente? Eu não tô aqui, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, não tô passando. Mas aí a gente tem que olhar para o momento. 15, 16 anos, ela estava pronta para casar. Hoje, a gente sabe que, né, o consentimento, a ideia de consentimento foi se alterando, né? 12, 14, 16, até chegar a 18. Mas de qualquer forma, não dá para. Né? O que faz a gente discutir hoje, eu acho que é sempre atual a obra. Primeiro, eu não sei, eu fico sempre assim pensando. O quanto essa obra é rica em símbolos, que eu sou um leitor muito iniciante, li há 15, 20 anos sem nenhuma. E também nunca mais reabri, nunca mais. Não foi eu estudei. E embora tenha muita gente fazendo coisa boa, e tem,
né? O quanto falta boas fábulas, né? Boas histórias infantis que podem ser lidas para adultos. Galinha Pintadinha, você não acha boa, assim? Sei lá. É de qualidade estética duvidável, né? Duvidosa, né? Podemos questionar. Mas eu não posso negar que eu já ouvi, porque o Galinha Pintadinha estourou numa época que minha filha tinha 4 anos, né? 5 Uma anos e. pergunta. Eu tenho Sim, uma pergunta para te fazer. sim. Clarice tá gostando. Você terminou de ler Alice com ela? Ou você não tá Não, no tô no capítulo 9. capítulo 9? Tem 12. Inclusive, 12 é um É. número frequente, né, em Tá. Alice. 12 É. aparece várias vezes. Ela cresce e diminui 12 vezes. Tem 12 Não, jurados no coisa. é muito louco ler porque assim, eu tô lendo, gente, literalmente por vídeo, aí todo dia. E tem dia que ela pede pra ler mais, e tem dia que ela para e ela não consegue. Ela fala: essa história não tem sentido. Ela Acontecendo. fica muito louca. Por isso que travou. Aí ficou meio. Eu tô curtindo demais ler pra ela. Por isso que eu tô falando que eu acho que eu tô curtindo bem mais que ela. Porque Mas ela de fato tem. tá gostando também? Não, ela tá gostando. Ela pede. Aí tem dia que ela pede, aí ela. Tem hora que ela viaja assim um pouco na. Ela também tem o nonsense dela. Uhum. E, e ela. Por que ela tem. Ela gosta? Porque ela, a Clarice, ela é muito de fábulas. Ela cria muitas histórias. Sim. Ela cria. É assim. É por isso que me chamou muito a atenção. Falei, meu, peraí, eu tenho uma filha que adora história. Ela cria. Eu até tenho insistido com ela, e é uma coisa que da gente começar a registrar um pouco disso, né? Aí ela entende isso como tarefa. Uhum. Esse é meu problema. Não, não quero fazer tarefa. Não, não é tarefa. Porque a história boa, história que não é registrada se perde, né? Mas eu vou falando isso para uma criança de 10 anos, mas ela está curtindo muito. Ela tá, Ela, ela aí tá, ela já está inserindo. pra ela é É, legal e é isso aí, sabe? Tipo, não é muito. é. Né? Você coloca Eu ali. tinha uma última, assim, alguém falou, Avisar. Nós estamos em cima da hora. Estamos acabando. eu ia te falar, perguntar dos filmes, mas qual dos filmes, quais deles você acha melhor? É Ou que que você gosta mais? tem um filme, e esse eu só gostaria de citar ele. O que eu mais gosto é um filme feito em stop motion. Ele é, se não me engano, norueguês. Chama Boa. Alice, mas em norueguês. Você jogou lá no alto, né, mano? Norueguês o negócio. Logo eu, né? Então, É. esse filme, ele é extremamente bizarro. Extremamente bizarro. Os caras até, tipo, Eita. colocaram de uma forma... É em stop motion. O coelho é tudo quebrado, meio bizarraço, assim, né? E eu gosto muito desse filme porque ele tem uma visão. A Alice é a única que não é em stop motion, que é uma criança mesmo, né? Fazendo lá e tal. E ele vai muito longe. Ele pega todos esses signos, né? Que esses símbolos colocados ali pelo Carol e extrapola monstruosamente. Ele é um filme, obviamente, que não é infantil, mas ao mesmo tempo ele usa todas as ideias infantis do imaginário infantil, como você falou, do fabuloso, assim e tal, Sim. para transformar em algo extremamente bizarro e estranho. Eu gosto de coisa bizarra e estranha, então, né? Não podia fugir disso. Eu, E eu eu não gosto, também, de alguma forma. e Não eu não sei, gosto mas. da maioria das coisas, das adaptações, né? Eu aceito as do Tim Burton, porque, né, eu aceito e é isso aí. Porque, sim, eu acho que aquela seria uma Alice adolescente barra adulta aceitável, ela tá certa, tipo, ela seria assim mesmo, né? Sim. Mas não é algo que eu falo, nossa, que filmaço, vou assistir. Né? Fui assistir no cinema, chorei no segundo, mas não acho grandes coisas. E a animação é boa. A animação é É, né? boa. Tem as musiquinhas que são certo? Sim. Eu ia Certo. falar um pouco das minhas teorias, das lógicas dos personagens, mas quem tem aula comigo vai ter isso um dia, e quem não tem aula comigo e quiser discutir, é só me chamar. Ok? Sim. É isso aí mesmo. Tudo eu falo. É, Gente, acho que a gente tem. viu? Você quer falar alguma coisa para finalizar, Fer? Não, eu dizer assim, agradecer porque pelo pessoal que está aqui por aprender com você, porque eu também tenho reiniciado, né, os estudos da leitura. E aí tomar
chamado aí, desafiado pela filha, o que para mim tem sido muito fantástico. É, mas alguém falou aí de. Gente, eu tinha feito umas anotações aqui, cara, e eu nem li as anotações. É, a Gi tá falando para Eu tô com um monte de coisa aqui pra falar a falar, frase. não vai adiantar. Mas antes de sair, olha só, deixa eu Pior que eu mostrar. não lembro a frase, Gi. Eu vou mostrar a Ah, minha. tem um recado. Olha só essa lista maravilhosa. Isso aqui é do Lacombe. Cara, um dos melhores. Depois eu vou postar nos coisas, né? Sim. Lá. Cara, a arte desse cara é. Eu vou postar algumas artes que eu gosto lá. Lacombe? Esse eu não. É Benjamin Lacombe, é um francês. Tá. Ele é recente, né? O cara, esse livro, inclusive, é em francês. Né? Eu comprei a obra original lá em francesinho. E lindíssima. A arte dele é lindíssima. Tá? Beleza. As novidades do canal, a gente. Você... Ah, não, é do sorteio, né? Que eu falei no a começo. gente falou. No final. Você não sabe do sorteio? Sorteio. Nós vamos ter sorteios em breve, né? As postagens vão aparecer, sorteios de itens exclusivos do Teoria Central para todas as pessoas, certo? Então você, né, logo vão aparecer aí as indicações de como você pode participar desse sorteio, de como você... Calma, gente, tô falando. Os caras estão pressados, esse cara... Esses itens raríssimos de colecionador, edição única, numerados, vão ser logo divulgados para vocês. Aí sim, hein? Tá começando a ficar sério esse negócio aqui. Top que vai ter esse negócio. Eu falei top. A nossa chefe é poderosa. A manja. E aí esses itens raríssimos de colecionador serão sorteados, né? Logo vai aparecer aí. E não só esses itens raríssimos para vocês, certo? Que também serão sorteados dentro em breve. E aí os posts logo vão estar aí disponíveis. Evandro, beleza. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, com cara. você, porque, obrigado. Né, você traz informações importantíssimas e coisas muito interessantes sobre a sua visão, né, de estudioso de obras literárias em geral. Mesmo sou um mero que aprendiz. Você ficou nisso, né, na parte lá das obras anglo-saxãs e tal. Cara, não tem preço, né, conversar com uma pessoa que entende tanto assim. Então, brigadão pela que agradeço. Aí, pela ajuda. Muito obrigado. Obrigado, gente, você. Vamos encerrando por aqui. Vamos encerrar. Falando da pedofilia ou não da não pedofilia. Nossa. Depois, se alguém quiser conversar mais alguma coisa, mandem recados pra gente, falem com a gente, mandem perguntas, a gente responde. Isso. A gente não é tão famoso assim, mas... curta e compartilhe esse vídeo. Não é aqui. E aí, Evandro, manda um tchau. Vamos lá. Fiquem em casa, mas com a gente. Tchau, galera. Eu não estou ouvindo. Hã? Tchau. Fiquem em casa, mas com a gente. Não se esqueça. Tchau, gente. Tá? Obrigado. Tem uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer. Fiquem em casa, mas fiquem com a gente.